Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 19 de julho de 2021, são 21 horas e 11 minutos. Lição 11 da classe de adultos, o reinado de Ezequias. Respondendo ao nosso questionário, resposta número 1. Um rei de Judá temente a Deus. Resposta número 2. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Resposta número 3. Significa que Ezequias não se afastou do Senhor e guardou os seus mandamentos. Ele estava disposto a honrar e adorar somente a Deus. Resposta número 4. Um apelo de Ezequias a toda a nação de Judá à santidade, ao arrependimento e à adoração a Deus. Resposta número 5. O anjo de Deus eliminou 185 mil assírios. Texto áureo. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 5. Verdade prática. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Em outras palavras, aquele que agrada ao Senhor, aquele que obedece ao Senhor, aquele que está sincero diante do Senhor, o Senhor sempre vai olhar para ele de uma forma diferente, sempre irá protegê-lo, sempre estará com ele. Sabemos que o Senhor ele é presente na vida de todos nós e sabemos também que Deus não tem filho preferido, mas tem aquele filho mais chegado, aquele que mais o procura, aquele que é mais temente a ele, esse o Senhor o guarda. Somente para questão de curiosidade, você sabia que o livro de 2 Reis, capítulo 19, é idêntico a Isaías, capítulo 37? Se quiser, você pode conferir aí na sua Bíblia. Introdução. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Quando há uma restauração na adoração ao Senhor, sempre haverá um avivamento. Agora é necessário compreender que uma reestruturação, uma edificação para o culto ao Senhor, ela precisa ser bíblica, ela precisa ser direcionada por Deus, ela precisa estar dentro dos parâmetros bíblicos. E por que eu digo isso? Porque muitas das vezes vemos hoje em alguns templos pessoas que estão querendo inovar, querendo renovar, ou até mesmo inovar, a palavra mais honesta seria essa, né? Mais sincera, mais próxima, quer inovar o culto ao Senhor e acaba fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Já falei aqui em outras vezes, uma coisa é alguém prestar um culto ao Senhor, uma outra coisa é Deus receber este culto. E muitas das vezes as pessoas, principalmente os jovens, têm essa tendência de querer inovar, fazer algo novo. E nesse intuito, até mesmo de agradar ao Senhor, até numa questão até honesta, sincera diante do Senhor, acaba fazendo algo errado. Então nós precisamos, quando vamos fazer uma reformulação do culto ao Senhor, nós precisamos compreender e notar e ver se realmente aquilo que nós estamos reparando, reformulando, refazendo, reestruturando, está de fato diante do Senhor, está de fato na presença do Senhor, está de fato no intuito de realmente adorar ao Senhor, se realmente é uma adoração ao Senhor, porque assim sendo, certamente haverá avivamento para a igreja do Senhor. O justo reinado de Ezequias, um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus. Em Jerusalém, reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado
a Moisés. Mais uma vez é bom enfatizar, muitas pessoas querem inovar, mas se esquecem dos mandamentos do Senhor. Querem fazer segundo a minha vontade ou a tua vontade e não a vontade do Senhor. Vamos fazer um culto ao Senhor diferente, que todo mundo se alegra. Na verdade, todo mundo vai se alegrar realmente, menos o Senhor, menos o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, em alguns casos, passa longe. Vemos, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Veja que ali o contexto bíblico ali é para a igreja, ou seja, Jesus estava do lado de fora da igreja. E quando a ideia de eis que estou à porta e bato, é porque já é algo de completa porta fechada mesmo para o Senhor. Acho que a ideia é essa, né? Muitas igrejas hoje estão com as portas fechadas para o Senhor. Às vezes até falam no nome do Senhor, mas como o próprio Jesus disse, os seus lábios me louvam, mas o coração está longe de mim. Então a reforma num culto hoje, nós precisamos mais uma vez, é bom enfatizar, que precisa ver se realmente está dentro dos mandamentos do Senhor, né? Se está realmente fazendo o que tem que fazer, acabar com a idolatria que infelizmente às vezes acontece dentro da igreja, e a idolatria aqui em ambos os casos, né, em todas as esferas possíveis. Então vamos reabrir as portas do templo, vamos realmente chamar os músicos para a responsabilidade. Vemos que muitas das vezes, não digo todos, mas na maioria das vezes os músicos da igreja não são alunos da escola bíblica dominical, não vão aos cultos de doutrinas, e quando chegam no templo para adorar o Senhor, chegam com atraso, sem nenhuma justificativa, e ainda muitas das vezes nem Bíblia carrega, né? Então veja que pessoas que estão de fato indo para o templo de qualquer maneira, que nem mesmo a palavra do Senhor está levando. Então veja que parece que a palavra do Senhor está em segundo plano. E isso não só para músicos, né, mas em muitos cristãos hoje nem isso fazem. Então não adianta querer fazer uma reforma num culto hoje, se nós na verdade não temos a essência do culto. Nós realmente não estamos com os nossos corações voltados para o Senhor. Então toda reforma que vier depois disso, nada vai adiantar se o nosso coração não estiver realmente querendo agradar ao Senhor em espírito e em verdade. A purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Será que nos dias atuais nós não estamos deixando de colocar alguma coisa fora do templo? Algo que não era para estar ali, e por alguma razão, né, às vezes por uma razão política, ou uma razão de uma ideologia, ou por causa de um favor de alguém, ou seja lá o que for, será que nós não estamos deixando no templo do Senhor algo que não agrada a Ele para poder agradar o homem? Nós precisamos mais do que nunca tirar tudo aquilo que não provém do Senhor, do templo do Senhor e também das nossas vidas, dos nossos corações, de dentro de nossas casas. Há muitas pessoas que estão no Senhor, estão achando, na verdade, que estão cultuando ao Senhor e tem dentro de suas casas coisas que não deveriam ter. Assim também no templo, há muitas coisas no templo que não devem estar lá e não sei por que estão lá, não deveriam, mas ninguém se prontifica a retirá-lo, porque tem receio de talvez ficar mal com o pastor, porque foi o pastor que colocou, ou foi alguém que eu estimo demais, então não vou colocar, não vou botar a mão para tirar daquilo, dali do meio do lugar, porque foi o meu amigo ou a minha amiga que colocou ali. Nós precisamos deixar essas coisas de lado e purificar o templo do Senhor, também purificar os nossos corações e retirar tudo aquilo que não provém de Deus do nosso meio. Vemos, por exemplo, quando o Elias foi clamar ao Senhor, ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Nota que aqui é o altar do Senhor, não foi o altar de Elias. Elias era um homem santo. E ali o altar estava fora do lugar, vamos assim dizer, para os nossos dias, né? As coisas não estavam nos seus devidos lugares. O que Elias fez? Colocou as coisas nos seus devidos lugares, então clamou ao Senhor e o Senhor respondeu com fogo. Muitas das vezes a igreja não está tendo uma resposta das suas orações
e o Senhor não está respondendo com fogo, justamente porque não estão consertando o altar do Senhor, o templo do Senhor. E isso aqui cabe para nós, tanto na questão do templo, né, do edifício, né, no caso da igreja, ou no nosso próprio coração. A adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo o Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. É diferente quando todos nós estamos unidos, reunidos no mesmo propósito. E qual é esse propósito? De adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Quando todos nós estamos unidos nesse mesmo propósito, a glória do Senhor vai encher o templo. Quando nós acabarmos de orar, quando nós acabarmos de louvar e engrandecer o nome do Senhor, a glória do Senhor encherá o templo. E até mesmo durante a oração, ou até mesmo durante o louvor, a glória do Senhor encherá a casa. Por quê? Porque estão todos reunidos no mesmo lugar, não no mesmo propósito. E qual é esse propósito? Mais uma vez, de adorar e bendizer o nome santo do Senhor. E por que isso? E por que essa ênfase? Porque muitas das vezes as pessoas estão indo para a casa do Senhor para fazer de tudo, menos para adorar o nome do Senhor. Síntese do tópico 1. Quando nos voltamos para Deus, as mudanças de comportamento e atitude são inevitáveis, pois sua santidade nos constrange. Senaqueribe invade Judá. As ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Como seu propósito era abalar o moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico, ou seja, na língua que as pessoas iriam entender. Veja que muitas das vezes as pessoas, os inimigos do Senhor, podem rodear a casa do Senhor, pode querer sitiar a casa do Senhor, ou até mesmo o povo do Senhor, ou até mesmo você individualmente, e vai querer intimidar. Assim como foi, na verdade, com Neemias, né? Que também queriam afrontar Neemias, queria que Neemias acabasse ali de refazer, né? Deixar de fazer o que estava fazendo. Quantas vezes as pessoas, o adversário vai usar pessoas para falar coisas para afrontar você, para deixar você intimidado, para querer te desestruturar na sua fé, na sua jornada. E o que você precisa fazer? Uma única coisa: dobrar os seus joelhos e pedir graça ao Senhor. Porque verdade é que Senaqueribe não era uma pessoa qualquer, ele tinha lá o seu exército e, claro, foi colocado isso nas mãos do Senhor e o Senhor deu vitória. Nós já veremos isso, como isso se deu. Mas quando o adversário querer te intimidar, te afrontar, não se desespere. O Senhor que está com você é muito maior e certamente te dará vitória se você continuar obediente e temente ao Senhor. O temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias, e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Senhor do Altíssimo nunca deixará seu povo desamparado. Veja que, mesmo nós obedecendo ao Senhor, sendo piedosos uns com os outros, amando uns aos outros, amando o Senhor acima de todas as coisas, ainda assim nós
enfrentaremos problemas, teremos problemas na nossa vida, na nossa jornada cristã haverá problemas e, na verdade, o que nós não devemos nos abalar é a nossa fé precisa estar intacta, precisa continuar firme no Senhor e não duvidar, porque muitas das vezes colocamos dúvida no nosso coração. Se eu sou temente ao Senhor, se eu faço o que tenho que fazer, eu sou uma pessoa salva na pessoa de Cristo, porque tais coisas estão acontecendo comigo de tal forma que eu não consigo mais dar jeito mais nesses problemas, os problemas estão vindo de uma forma que eu não consigo ver, não consigo ter uma direção para o que fazer. E isso traz uma certa dúvida, né? E muitas das vezes a ideia do adversário é justamente essa, né? Levantar a nossa dúvida, colocar a nossa fé em dúvida, mas que nós venhamos continuar firme no propósito do Senhor. Muitas das vezes nós estamos passando por situações, por consequências que nós não somos culpados, mas precisamos compreender que para isso Deus também tem um projeto, Deus também tem algo, tem um propósito nessa consequência, tem um porquê, assim como foi com Jó. Jó não tinha nenhuma causa ali, ele estava sofrendo uma consequência de coisas que ele não tinha feito, mas o Senhor tinha um propósito. E assim também é com cada um de nós. Nós às vezes passamos por situações, às vezes somos culpados da consequência, outras vezes não. Mas de qualquer forma, tanto numa parte, nós tendo culpa ou não, nós precisamos continuar firme no Senhor. Se temos culpa, nós confessamos ao Senhor, deixamos Ele, e nós certamente alcançaremos a sua misericórdia. E se nós não temos nenhuma culpa nas consequências, continuamos firmes no Senhor, não vamos deixar o adversário abalar a nossa fé. Síntese do tópico 2. Nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Todas as suas pretensões passam pelo crivo e aprovação do Senhor. A oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais sua estratégia de medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. O Senhor, Ezequias, colocou todas as suas questões na mão do Senhor. Ele mostrou que de fato Senaqueribe não era qualquer pessoa, não era qualquer um. Ele tinha lá as suas qualidades de guerra, ele tinha lá as suas conquistas e as suas vitórias. Não era qualquer um, repito, não era qualquer um. Era uma pessoa experimentada no negócio. Entretanto, ele exaltou a soberania de Deus e disse que nada e nem ninguém poderia afrontar o Deus de Israel, Deus que pode todas as coisas. Então, Ezequias colocou toda a afronta do rei Senaqueribe nas mãos do Senhor e confiou no Senhor. Ezequias, muito provavelmente, não sabia como o Senhor daria vitória a ele, mas sabia que do Senhor é a guerra. O Senhor, ele dará vitória para aqueles que temem ao Senhor e o buscam no seu coração, na sua sinceridade de coração. E assim o Senhor deu vitória ao rei Ezequias. Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento do Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185 mil assírios. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos seus próprios filhos. Há até quem brinque que, na verdade, Deus tinha mandado o anjo mais fraquinho para destruir 185 mil homens de guerra. Mas a verdade é que o Senhor enviou um anjo. E nós sabemos que os anjos são poderosos. Os anjos têm poder. Os anjos têm força. Então, um único anjo matou 185 mil assírios, acabou com toda aquela soberba de Senaqueribe de forma tal que este foi assassinado pelos seus filhos. Veja que quando alguém afronta ao Senhor,
ou afronta ao Deus de Israel, ou afronta a sua igreja, ou afronta alguém que é a menina dos olhos do Senhor, né? Cada um de nós, o Senhor, quando nós colocamos as nossas causas diante dele, o Senhor entra com providência. E essa providência tanto pode ser de uma forma que dê a oportunidade do adversário, não o adversário aqui, que eu digo em questão de pessoas, né? Alguém, né? Quando alguém afronta cada um de nós, ou mesmo a igreja, o Senhor pode dar até uma oportunidade da pessoa se arrepender. Entretanto, como Deus é um Deus enérgico, e como diz Naum capítulo 1, versículo 3, Deus não tem um culpado por inocente, ele pode também entrar com o juízo e exterminar. Então, quando alguém vem contra a igreja de Cristo, contra uma pessoa salva na pessoa de Cristo, uma pessoa íntegra, na verdade não está afrontando aquela pessoa e nem a igreja, está afrontando a Deus. Então, quando alguém afronta a Deus, a pergunta que fica é: quem é que afronta ao Senhor e fica impune? Quem é que afronta o Senhor e sai vencedor? O Senhor dos exércitos, ele não dá a sua glória a outrem. Então veja que qualquer pessoa que querer afrontar o Senhor certamente perecerá. Síntese do tópico 3. Aquele que ousa afrontar o Senhor Deus é severamente castigado. Conclusão. A lição que aprendemos nesta história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confiam nele mesmo diante do medo e da insegurança. Então, como a Bíblia diz lá no Salmos 46:1, Deus é um Deus presente na hora da angústia, ele é sempre presente. Então, quando alguém está com sinceridade diante do Senhor, é íntegro diante de Deus, confia no Senhor, o Senhor certamente dará vitória. O Senhor, ele não permite que os seus fiquem inseguros. É bem verdade que algumas vezes nós passaremos por provações, mas essa provação é somente para deixar nossa fé mais afiada, deixar nossa fé mais firme, nos deixar mais animados no Senhor. Porque certamente quando nós estamos diante de uma história, da nossa história, de uma situação nossa, que estamos tendo dificuldades com algumas situações, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, sabemos que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas, e como diz Lucas 1,37, não há nada impossível para Ele, então todas as coisas são possíveis a Ele. Então, independente da circunstância que você está passando hoje, não importa qual situação seja, saiba que o Senhor é o Deus do impossível, que não há nada demasiadamente difícil para Deus fazer. Não há nada que o Senhor não possa tocar, não há um coração que Deus não possa transformar. Não há uma pessoa que Deus não possa salvar. Não há quadro da nossa vida que Deus não possa mudar. Então que nós venhamos a cada dia mais estar firmes na presença santa do Senhor, com sinceridade de coração, e que nossa vida seja assim como o reinado de Ezequias, perfeito e reto diante do Senhor, que todas as nossas situações, que toda a nossa vida, nossos dilemas, nossos problemas e projetos sejam apresentados diante do Senhor, porque certamente quando nós colocamos os nossos planos, os nossos projetos nas mãos do Senhor, esses são sempre estabelecidos segundo a sua vontade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!